Os retcons mudam a história como a gente conhece. Isso tem sido um pouco recorrente no universo Star Wars. Mas olha só, isso não é de hoje. Retcon significa continuidade retroativa. Basicamente é quando um roteiro é escrito para explicar ou corrigir algum fato que a gente já aprendeu, que a gente já viu em uma história. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 mudanças gigantescas no cânone que com certeza mexeram com a galáxia dos fãs. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e vamos lá, vamos conversar sobre retcon, sobre o top 5 mudanças do cânone, que eu tenho certeza que você tá doido pra falar sobre isso, porque essa semana é um assunto que deu o que falar. O número 5 é um fato que chamou a atenção de muitos fãs há muito tempo e até hoje chama: Han Solo atirou primeiro? No Star Wars original de 1977, Han Solo, quando é abordado por Greedo, o caçador de recompensas, tem que se defender antes de ser assassinado, já que Jabba the Hutt tinha pedido sua cabeça a prêmio. O contrabandista então atira em Greedo sem dar maiores explicações, que ele tinha que sobreviver e tinha mais o que fazer. Só que George Lucas, depois de algum tempo, resolveu mudar isso, porque na opinião dele, Han Solo era um herói e precisava se defender e não atacar. Por isso, em 1994, quando foi lançada a edição especial de Star Wars aos cinemas, George Lucas mudou isso e fez com que Han Solo atirasse depois de Greedo. O Greedo erra o tiro porque o Han Solo dá uma mexida na cabeça, pim, e um negócio tosco, horrível. A partir daí começaram as críticas dos fãs para essa mudança que não veio muito bem para muita gente e virou meme em 1997, numa época em que nem o conceito de meme existia. Não satisfeito, George Lucas resolveu mudar isso de novo em 2004, quando a trilogia original foi lançada num box em DVD. Ele alterou a cena para que Han Solo e Greedo atirassem quase ao mesmo tempo. Na cena, Han Solo chega a atirar 2 vezes e ainda dá assim aquele desviozinho com a cabeça. A diferença dos tiros, por sinal, é bem pequena, mas mostra como Greedo atirou primeiro, atirou antes de Han. O que mudou em 2011 para o lançamento de Star Wars em Blu-ray, quando George Lucas mais uma vez mexeu nessa cena. No filme em Blu-ray, Han e Greedo atiram exatamente ao mesmo tempo e a cena foi um pouco acelerada, ficando mais ou menos com o mesmo tempo da cena em 1977 no filme original. E aí você pensa que acabou, né? George Lucas passou a franquia para a Disney e não viria mais nenhuma mudança, não é? Só que você tá enganado, porque veio sim, veio mais mudança. Em 2019, para o lançamento de Star Wars no Disney Plus, a gente tem uma fala a mais nessa cena, quando antes de morrer, Greedo simplesmente fala: McClunky, seja lá o que isso significa. E aí fizeram camiseta, fizeram meme, mais uma vez mudaram isso. Só que as pessoas começaram a botar essa cena na conta da Disney, mas coitado, nem foi na conta deles, nem foram eles que fizeram isso, porque foi o George Lucas que executou essa mudança antes de vender a franquia para o Mickey, o rato. Quase que eu me embolo aqui. Antes da gente falar do número 4, eu convido você que está chegando agora no Diário Rebelde, que quer se juntar ao meu esquadrão de Wings, a se inscrever e ativar o sininho Jedi para ficar sabendo sempre quando tem vídeo novo. Assim você sabe quando eu lanço um conteúdo e fica por dentro de todas as curiosidades de Star Wars que eu trago aqui no canal. O número 4 também é um retcon da trilogia original. Leia se lembrar da verdadeira mãe. Na cena do episódio 6, O Retorno de Jedi, Luke pergunta a Leia se ela tem lembranças de sua mãe. E ele ainda dá ênfase. Ele pergunta: sua verdadeira mãe? Já é para excluir justamente a presença de Breha Organa, a mãe adotiva de Leia. E Leia continua falando que sim, que tem pequenas lembranças de sua mãe, de como ela era, de que ela era uma mulher muito bonita, muito forte, mas ao mesmo tempo triste. Isso é muito curioso, porque nos anos 80, quando o filme foi ao ar, muitos fãs então deduziram que a Leia teria ficado com a mãe, enquanto Luke foi separado dela para viver no deserto com os tios. Mas aí no episódio 3, A Vingança do Sith, temos um retcon com Padmé dando à luz aos gêmeos Luke e Leia, e logo depois
depois morrendo. E por sinal, esse é um assunto muito sensível e relevante, que tem vídeo que eu deixo aqui no card, aqui em cima, pra você assistir depois. Então, se a Padmé morreu justamente quando deu luz aos gêmeos Luke e Leia, por que a Leia se lembra dela e o Luke não se lembra? Que eu saiba, em Star Wars a gente não tem uma explicação mais aprofundada para isso, além de que talvez tenha sido uma conexão muito poderosa da Força com Leia para fazer com que ela se lembrasse da Padmé, da sua mãe verdadeira, enquanto Luke não se lembra. Então é uma teoria que muitos fãs trouxeram para também entender que talvez Leia seja até mais poderosa na Força do que Luke, pelo fato dela lembrar de Padmé e Luke necas de pitibiribas. O número 3 dessa lista de retcons é a história de Cobb Vanth, o xerife de Mos Pelgo. Esse personagem foi introduzido pela primeira vez na trilogia de livros Marcas da Guerra, que se passa logo após o Retorno de Jedi, episódio 6. No livro, Cobb Vanth adquire sua armadura com alguns Jawas após uma negociação com direito à troca de tiros com Adwin Sharu, um contratado do recém-chegado conglomerado dos Cavaleiros da Chave Vermelha. Essa galera, esses Cavaleiros da Chave Vermelha, estavam chegando em Tatooine se dizendo representantes da guilda de mineração e eles estavam querendo pegar um pouco do vácuo de poder deixado após a morte de Jabba. E aí eles estavam aproveitando para fazer ele acontecer no planeta, né? Dizer que eles eram o poder que mandava em Tatooine. Cobb Vanth nessa história já se mostra como alguém que quer ser a lei e a ordem, que quer trazer liberdade para Tatooine e já se apresenta como xerife de Mos Pelgo. Posteriormente, ele salva Malakili, o tratador, o adestrador do Rancor de Jabba the Hutt. Ele salva o tratador de Patiza, e sim, o nome do Rancor é Patiza, de ser morto por ladrões que eram da chave lá vermelha, dos tais Cavaleiros da Chave Vermelha. Como nada é de graça, ele contrata Malakili para ser o tratador, cuidador e ensinar um pequeno Hutt que eles conseguiram salvar dessa galera da Chave Vermelha. Lorgan Movelan e os Cavaleiros da Chave Vermelha então querem se vingar de Cobb Vanth e atacam e sequestram e matam muita gente em Mos Pelgo e deixam Cobb Vanth aprisionado. Zoam da cara dele, descobrem que ele foi um escravo em Tatooine, entendem um pouco de suas necessidades. Cobb Vanth realmente queria libertar Tatooine do controle da opressão, ele queria ser meio que um xerife mesmo, prefeito de Mos Pelgo. Lorgan já, né, quase matando Cobb Vanth, e aí Malakili e o Hutt conseguem convocar Tusken Raiders para salvar o dia. Vanth tinha feito uma aliança com esses Tuskens para proteger Mos Pelgo e eles chegam arrasando tudo, protegendo a cidade, salvando Cobb Vanth e eles acabam derrotando Lorgan Movelan. Em The Mandalorian, a história é bem parecida, com muito menos detalhes, né? Cobb Vanth acaba chegando aos Jawas depois de ter fugido de um ataque de mineradores em Mos Pelgo, e aí ele consegue a sua armadura lá, trocando pelo cantono de cristais que ele pega desses mineradores. A gente pode, inclusive, misturar os eventos. Pode não necessariamente ser um retcon, ok, é um retcon que Mandalorian fez com os livros de Marcas da Guerra, com Cobb Vanth, mas a gente consegue encaixar os eventos entre eles. Por exemplo, pode ter rolado isso do Cobb Vanth chegar com o cantono pros Jawas, e aí o Adwin tá lá dentro, mas isso não é mostrado em The Mandalorian, mas é descrito no livro, rola aquela treta, ele volta pra Mos Pelgo e liberta a cidade dos mineradores que chegaram lá. Depois pode vir Lorgan com os caras lá da Chave Vermelha, atacam a cidade, eles fazem o acordo com os Tusken pra salvar, nananá. Dá pra mexer e colocar as coisas ali no meio pra fazer com que tenha uma ordem lógica no cânone de Star Wars. A diferença é que o acordo com os Tuskens acontece 5 anos depois em The Mandalorian, que é justamente com os Tuskens que eles conseguem derrotar o Dragon Crate na série, né? E isso, no livro Aftermath, aconteceu por outros fatores logo após o Retorno de Jedi. Mas se a gente fizer uma forçação, a gente pode dizer que eram outros Tuskens, ou que é um fato que aconteceu tempos depois de The Mandalorian. Dá pra dar uma ajeitada. Mentira, acabei de pensar que não dá pra juntar com The Mandalorian essa coisa dos Tuskens salvando, porque em The Mandalorian o Cobb se desfaz da armadura e nos eventos do livro ele ainda tá com a armadura quando eles salvam a cidade. Então não dá, é retcon mesmo, galera, não dá. Vamos para o número 2, de top 5 mudanças do cânone. E agora a gente vai falar daquela mudança que chamou muita atenção no ano passado, em 2020, quando estreou a 7ª temporada de The Clone Wars, o Cerco de Mandalore. No livro de Ahsoka, que foi lançado aqui no Brasil pela Universo Geek, é dito que a não Jedi possui sabres verdes quando vai confrontar Maul em Mandalore.
Mandalorian. Segundo descrito no livro pela autora E.K. Johnston, Ahsoka e as forças da República conseguem capturar Maul ativando um escudo de raios, muito parecido com o escudo que os separatistas usam no episódio 3, A Vingança do Sith, para aprisionar Anakin, Obi-Wan e Palpatine no corredor da nave Capitânia do General Grievous, a Mão Invisível. Todo esse trecho de Ahsoka capturando Maul e também o papo anterior que ela tem com Anakin Skywalker, que é descrito no livro, lá no livro de Ahsoka mesmo, foram baseados nos roteiros de Star Wars The Clone Wars antes da venda da Lucasfilm para a Disney e antes da série ser cancelada. Mas aí a Disney deu mais uma chance para Star Wars The Clone Wars, trouxe a série de volta, Dave Filoni quis contar novamente essa história, só que do ponto de vista do seriado, já que era um arco super importante para The Clone Wars e para a história de Ahsoka, e ele efetuou algumas mudanças bem singelas. Para começar, o sabre de luz. A mudança do sabre de luz de Ahsoka de verde para azul foi uma decisão para a história da saga, foi uma decisão especificamente para o relacionamento dela com Anakin. E o Dave Filoni diz em comentários que ele quis demonstrar ali a mania de controle de Anakin Skywalker, de querer sempre mudar tudo, deixar tudo do seu jeito, e que por isso que ele mudou também as cores do sabre de luz de Ahsoka. Por mais que ele estivesse dando aquele presente ali, era uma forma dele dar uma alfinetadinha nela ali, por ela ter vazado, mas ó, tá aqui o sabre de luz, tá muito melhor, hein? Tá da minha cor. Vai que ó, tá massa, confia. Além disso, a batalha entre Ahsoka e Maul e a forma como ela captura ele também são completamente diferentes do livro Ahsoka e, claro, dos roteiros antigos de Star Wars The Clone Wars. Eu não sei vocês, mas eu perdoo. Eu tô super tranquilo porque o cerco de Mandalorian em The Clone Wars é algo sensacional. Mas isso levantou a questão de que, será que agora as séries vão começar a sobrepor os livros e os quadrinhos? O cânone do audiovisual será mais poderoso que o cânone das mídias impressas, dos contos, das histórias em quadrinhos, dos romances? Foi inclusive uma discussão que retornou com Cobb Vanth, nosso querido Top 3, e que se aprofundou agora em The Bad Batch. Mas antes, eu quero falar pra vocês uma menção honrosa de retcon aqui nesse vídeo. Rey Palpatine. No episódio 8, como Kylo fala para Rey, ela era filha de ninguém, ela não era ninguém, seus pais eram bêbados que a venderam para comprar bebida e morreram e foram jogados numa vala qualquer em Jakku. E isso fortaleceria a tese de que Rey, mesmo não sendo ninguém, poderia transmitir uma diferença para a galáxia. Ela não tendo nenhum legado, nenhuma história de família, poderia ser alguém que também poderia meter a mão na massa e salvar todo mundo. E o retcon acontece, claro, em Star Wars Episódio 9, a Ascensão Skywalker, quando J.J. Abrams resolve dizer de última hora, que Rey na verdade é neta de Palpatine. E aí vem aquela história do Kylo Ren ter escolhido dizer que os pais da Rey eram ninguém porque eles escolheram ser e tal. É um retcon bem do safado que a gente já tá cansado de falar aqui. Agora vamos ao top 1, vamos ao primeiro lugar dessa nossa lista de mudanças do cânone, que é a fuga de Caleb Dume. Esse retcon deu o que falar quando somos apresentados a Caleb Dume e sua mestre Depa Billaba em The Bad Batch, logo no primeiro episódio, e mais uma vez a gente tem um vislumbre da Ordem 66 para acabar com os nossos corações. No quadrinho, tudo acontece um pouco diferente. A Ordem 66 é ativada à noite, em um momento que os Clone Troopers estão em paz com Depa Billaba e com Kanan Jarrus. No caso, ele antes se chamava Caleb Dume, né? Eles estão numa fogueira, conversando sobre o papel dos Jedi na guerra, todo mundo de boa, quando Darth Sidious ativa a Ordem 66, e aí a gente tem essa mudança. Além disso, a cor do sabre de luz de Depa Billaba é diferente. No quadrinho, o sabre de luz dela é verde, enquanto em The Bad Batch é azul. Essa foi uma mudança que pra mim não fez nenhum sentido. Podia ter deixado a cor dela ali, do sabre de luz dela, verde mesmo, tava de boa. A armadura do Comandante Grey também mudou o seu estilo e sua cor. No quadrinho ela é branco com vermelho e em The Bad Batch ela é branco com verde. Além disso, o que mais chamou a atenção nessa mudança é que o Bad Batch não estava presente na HQ do Kanan. Mas o que eu quero trazer pra vocês de discussão aqui é algumas coisas que foram ditas aí durante os últimos dias que eu acho muito relevantes pra gente entender essas mudanças novas no canon e esses retcons. O amigo Domingos do Cast Wars, por sinal excelente podcast, deixo o link aqui embaixo na descrição pra vocês, ele disse pra mim e pro grupo da União Star Wars que na visão dele era como se fosse uma lembrança do Kanan. A HQ é uma lembrança do Kanan em dado momento ali. Então pode ser que o Kanan esteja se lembrando de maneira diferente do qual realmente aconteceu. Ele pode ter apagado o Bad Batch da memória, já que ele teve um estresse pós-traumático, etc, etc. Já o amigo Matheus, ai meu Deus, eu acho que seu nome é Matheus, me desculpa se não for seu nome, se eu errei, mas se eu tô falando isso, você vai saber que é você, tá? Enfim,
Enfim, é um inscrito do Diário Rebelde, é um wing que comentou nas lives, inclusive também em comentários das análises de Bad Batch, que Star Wars é uma mitologia. Star Wars são histórias que acontecem no cerne mitológico, e na mitologia não necessariamente a gente sabe o que aconteceu de fato, mas a gente sabe o que envolveu aquele acontecimento, né? O que rola e o seu desfecho, né? E aí os meandros ali ficam a cabo de quem conta a história, que é o que acontece com a HQ e o que acontece com The Bad Batch, que quem tá contando ali é o Brad Rau, o supervisor, Dave Filoni, o executive producer, etc, entendeu? Então, eventualmente, pode ser que a gente encare mais mudanças aí no cânone mais pra frente, mas a minha sugestão pra vocês é, vamos tentar então curtir a história que a gente mais gostou, sabe? Vai ser difícil, eu sei disso, eu fiquei incomodado um pouco com essa tentativa de descanonização dessas primeiras páginas dessa HQ do Kanan, mas eu acho que a gente vai ter que se acostumar um pouco com isso, apesar do Lucasfilm Story Group ter dito que agora todas as mídias serão coesas entre elas. A gente já viu que a história vai vir em primeiro lugar antes da coesão, antes da unificação entre livro, quadrinho, filme, jogo, série, etc. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se acostumar mesmo, e podendo gostar ou não, mas eventualmente vai rolar. E no final do dia, a essência da cena foi mantida. Kanan foi atacado por clones, sua mestre manda ele correr, ele foge e depois acontecem os eventos da HQ com o Comandante Grey e os outros clones perseguindo ele. Então, já que isso foi mantido, a essência da história de Caleb Dume está lá e a gente pode encarar que com certeza vai vir mais disso por aí. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o Diário Rebelde. Comente também se você lembra de algum retcon que ficou faltando aqui na lista, quem sabe eu faço uma parte 2. Fale aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não se inscreveu e claro, lembre-se, a força com retcon ou não estará sempre com você.